Começar de novo, tudo ao vivo é assim, né? Bom dia. Bom dia. Como é bom mesmo estar de volta. Essa semana completou 70 ou 7 meses de exílio. Exatamente 7 meses. Foi uma experiência que existencialmente para mim foi equivalente aos 70 anos de Babilônia. Exatamente do dia 10 de maio até o dia 10 de dezembro. Foram 7 meses. E assim, se estou de volta, ou estou voltando aos poucos, é porque Deus é muito bom. Deus é bom. Amém? Eu queria compartilhar com vocês, como o pastor Arthur falou, quero agradecer a igreja, quero agradecer o carinho do Arthur por dar essa oportunidade para a gente compartilhar com vocês. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias 29, de 4 a 14. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, eu quero compartilhar um pouco de experiência com você nesse tempo, exatamente nessa passagem do livro do profeta Jeremias, que fala da Babilônia, que fala dos 70 anos de exílio, que fala dessa experiência existencial terrível, tremenda, mas extremamente profunda na presença de Deus. Jeremias capítulo 29, do versículo 4 ao versículo 14. Livro do profeta Jeremias 29, de 4 a 14. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e vos tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Feche os seus olhos. Este é um momento de oração. Eu quero compartilhar com você esse tempo de oração. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos te agradecer pelo sol que brilha nessa hora, como manifestação, ó Deus, da tua graça, do teu amor. Mas também queremos te agradecer, ó Deus, pela luz do Evangelho que brilha no nosso coração, pela salvação e pelo amor do Senhor. Nessa manhã, ó Deus, quando o Senhor abre a oportunidade, ó Deus, para compartilhar um pouco do tempo, daquilo que o Senhor tem feito, tem transformado, no meio de tanta tragédia e de calamidade, que o Senhor permita que o teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe em cada coração, para a glória do nome de Cristo Jesus, somente para a glória do Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, e abençoa nossa vida nessa hora, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Todos nós temos na vida sonhos. Quem é que não sonha? Nós somos seres sonhadores, somos seres que somos abençoados pelos nossos sonhos, os mais diversos, sonhos nacionais. O país daqui a pouco para em todas as cidades para fazer uma passeata, buscando sonhos melhores para a nação.
sonhos de justiça, sonhos de ausência de corrupção, são sonhos que nutrem os cidadãos, que nutrem a vida da gente como brasileiros dessa pátria. Há outras pessoas que também trazem sonhos familiares, sonhos de filhos, como nós acabamos de ouvir o testemunho que o pastor Arthur trouxe de um casal presbítero nessa manhã, nessa madrugada, sobre o nascimento de filhos. Outros têm sonhos de casar, de constituir família, de encontrar uma noiva, de encontrar uma esposa. Arthur foi comigo numa igreja, nós fomos lá e ministraram para ele aí que está chegando a bênção dele. Glória a Deus, está uma posse aí, né? Gente que nutre no coração sonhos, os sonhos mais diversos. Porém, entre o sonho e a concretização do sonho, tem um desafio que se chama tempo. Sonho e a concretização do sonho, promessa de Deus, palavra de Deus no seu coração sobre determinadas questões ministeriais, profissionais, familiares, relacionais, e a concretização dessa palavra de Deus tem um hiato. E nesse hiato do sonho, da promessa ao cumprimento, existe o fator chamado tempo. Tempo. Como é que a gente lida com o tempo entre o sonho e a concretização do sonho? Entre a palavra que Deus põe no nosso coração e que o Espírito faz ferver a nossa alma e a concretização dessa palavra que Deus nos revelou. Como é que a gente se porta diante de toda essa situação? Por que eu estou falando isso? Olha aí para a sua Bíblia. O texto que nós lemos nessa manhã e que eu queria compartilhar com vocês fala de um tempo na vida nacional do povo de Israel. O povo tinha sido levado para o cativeiro, o povo estava escravo na Babilônia, estavam cativos, haviam sido levados como prisioneiros de guerra. A cidade ou as cidades, a nação estava cativa e eles estavam agora vivendo na escravidão. Deus não gerou filhos para a escravidão, preste atenção nisso. Amém. Deus não gerou filhos para viver em cativeiro. Deus gerou filhos para viver a liberdade do Espírito de Deus. Cativeiro não é lugar do povo de Deus. Escravidão, exílio não é lugar de gente marcada pela salvação do Senhor. Porém, o povo de Deus estava no cativeiro. O Espírito encheu o coração deles de sonhos. Quais eram os sonhos? Vamos voltar para a terra. Vamos voltar para Israel, vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar para a terra da promessa, vamos voltar para o lugar da adoração. Mas entre o sonho e a concretização, há um hiato chamado tempo. Como é que a gente lida com o tempo nesse período? Os profetas falsos se levantavam, diz o texto, e diziam da iminência da libertação. Eles anunciavam a urgência do livramento de Deus. Amanhã ainda nós seremos livres, nós voltaremos para a terra, o sonho de Deus vai se concretizar. Aquilo botava fogo no coração do povo que de fato sonhava com um tempo de liberdade, sonhava com um tempo de volta à sua realidade, de um lugar de adoração e de festividade. Deus levanta o profeta Jeremias e Jeremias diz assim: olha, serão 70 anos. Do sonho, a concretização do sonho, da entrada no exílio, a saída dos anos de escravidão, serão 70 anos. E aí vem a grande questão: o que a gente faz nesse tempo entre o sonho e a concretização? Por que eu estou compartilhando isso para vocês? Alguns já conhecem a minha história, sabe do programa pelo qual eu passei. Hoje está sendo a primeira oportunidade de compartilhar a palavra, depois de 7 meses de distanciamento, de exílio, de afastamento. Existencialmente foram 70 anos de cativeiro. O que faz nesse período entre você esperar a volta e as coisas de fato acontecerem? Deixa eu compartilhar algumas lições com você nessa manhã. A primeira delas, esse texto nos ensina que é preciso a gente olhar para a história não pela perspectiva natural, mas pela perspectiva de Deus na nossa vida.
É preciso olhar para a vida da gente, não do ponto de vista da nossa humanidade terreal, das nossas coisas naturais, mas das coisas que Deus está realizando em nós, a despeito de nós e a partir de nós. Olha para a sua Bíblia, versículo 4, olha bem: assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Senhor, ó Deus, o Deus de Israel, a todos os exilados. Quem é que diz aí na sua Bíblia? A todos os exilados que eu deportei. Preste atenção, quem foi que criou esse cativeiro? Não foi Nabucodonosor. Quem está no comando da história não é o homem, é Deus. O texto diz: a todos os exilados que eu deportei, versículo 14, o finalzinho do 14, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. É preciso a gente olhar para a vida da gente, a partir não da naturalidade dos fatos, mas da sobrenaturalidade de Deus. Nós muitas vezes somos hábeis em enxergarmos Deus nas coisas boas. É Deus quem conduz, é Deus quem abre a porta do Nepal, é Deus quem faz isso, é Deus que abre a coisa, é que abençoa, que multiplica o recurso. Agora, quando a gente está do outro lado da moeda, quando você vai para o cativeiro, quando você passa por uma tempestade, quando você é tomado por uma enxurrada, por um vendaval, por uma crise, por uma demissão, por uma situação nacional de convulsão, nem sempre a gente diz assim: é o Senhor que está agindo. O texto diz para a gente uma coisa muito clara: eu deportei, eu os levei para o exílio. É Deus quem está nas coisas. Nada acontece na vida da gente por acaso. Preste atenção, fala para a pessoa que está do seu lado: nada acontece na vida da gente por acaso. Nada acontece. Coisas boas nos acontecem porque Deus é bom e nos abençoa, mas coisas ruins também nos acontecem, aparentemente ruins nos acontecem, porque Deus também está no controle e na direção. É Deus quem leva para o exílio, é Deus quem traz do exílio, é Deus quem levanta do monturo o necessitado, é quem abate o arrogante, quem ergue o humilde. Deus é quem faz as coisas. Deus está no controle. Deus levou o povo para o exílio para corrigi-lo do pecado. Deus não estava castigando o seu povo. Deus não castiga. Deus já castigou o pecado em Cristo Jesus. Não precisa castigar mais ninguém. Deus disciplina para nos tornar aquilo que Ele quer que nós nos tornemos, para fazer de nós aquilo que Ele sonhou que nós sejamos. E às vezes Deus permite o exílio. E às vezes Deus permite o cativeiro, para criar em nós uma musculatura espiritual, para que a gente possa ser adensado, fortalecido por Deus. Preste atenção, Israel passou por 3 grandes cativeiros. Foi para o Egito, onde passou 430 anos no Egito. Foi para a Síria, onde passou um período de cativeiro na Síria, e foi para a Babilônia. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais Israel caiu em idolatria. Nunca mais. A primeira coisa que esse texto diz para a gente: é preciso olhar para a história, não pela perspectiva natural, mas pela perspectiva de Deus, daquilo que Deus faz na vida da gente, quer nas portas abertas, quer nas portas fechadas. Essa é uma segunda lição, e antes de entrar para a segunda lição, deixa eu fazer uma pergunta para você: quem é que está conduzindo a sua vida? São as circunstâncias? É o Nabucodonosor? É a crise do país? É Mamon? Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que está dirigindo a sua vida? Como é que você está enxergando a sua vida diante de toda essa situação? É Deus quem conduz? Você pode dizer, como Jeremias disse: o Deus que nos trouxe para o cativeiro um dia vai daqui nos tirar. E que para aquelas palavras de Jeremias ao ouvido do povo era uma afronta, mas Jeremias dizia: Deus está no trono da história. Há uma segunda lição: é preciso ser produtivo aonde quer que você esteja.
É preciso ser produtivo aonde quer que você esteja. Versículos 5 e 6. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. O texto faz alusão às situações da vida da gente, dizendo uma simples frase: não pare de viver. Muitas vezes nós somos assaltados na nossa caminhada por situações, por circunstâncias que têm um alto poder de destruir os nossos sonhos. Crises tão rotundas, tão trágicas, que são capazes de cegar os nossos olhos, e a gente olha para a vida e diz assim: não vale mais a pena ser vivida, não tem mais sonhos, acabou tudo, tudo foi desfeito, tudo foi terminado, tudo foi destruído, tudo foi derrubado. Quantas vezes na vida da gente, por conta das situações de calamidade, de tragédia ou de exílio, a gente parou de viver, a gente puxou o freio de mão, a gente estacionou a vida, não há mais ânimo de oração, não há mais perspectiva de evangelização, não há mais alegria na presença do Senhor, não há mais louvor nos lábios, não há fogo no coração, não há sonhos nos olhos. Pessoas que pararam de viver e passam apenas a murmurar: ó dor, ó vida, ó tragédia. Pare de viver como vítima da vida, pare de viver como vítima da vida, olhe para a vida na perspectiva de Deus. E quando a gente olha para a vida na perspectiva de Deus, de que é Deus que conduz a vida, ainda que seja o exílio na Babilônia, ainda que sejam 70 anos de cativeiro, quando nós enxergamos o fato de que Deus está na história, a gente não para de viver. A gente planta, a gente semeia, a gente faz filhos, a gente casa, a gente se dá em casamento. O que o profeta está dizendo? Para com essa visão errada. Viva a vida, seja produtivo onde Deus te pôs. Deixa eu dizer uma coisa: a Babilônia não era o lugar dos sonhos daquela gente. O povo de Deus sonhava com Israel, o povo de Deus sonhava com o templo de Jerusalém. Salmo 137 diz exatamente isso: se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha língua, que se apegue a minha mão. O sonho deles era Jerusalém, não era o lugar do sonho daquele povo Babilônia. Ora, talvez nessa manhã você também não esteja no lugar dos seus sonhos, mas faça do lugar onde você está o lugar mais próximo dos seus sonhos. Amém? Amém. Faça do lugar onde você está um lugar produtivo. Nós queremos voltar para Jerusalém, mas isso só será daqui 70 anos. Então plante, meu irmão, semeie, meu irmão, abençoe alguém, case, faça filhos, estabeleça a sua família. Não pare de viver, porque Deus é o Senhor da história. Seja produtivo, seja produtivo. Olhe para a história da seguinte maneira: se você tem Deus no centro da história, você é produtivo. E se você é produtivo, você olha para o cativeiro como enviado e não como cativo. Há uma grande diferença. O cativo só chora. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. O povo pedia canções, entoaríamos a canção do Senhor em terra estranha. Eles só choravam. O cativo só chora, só lamenta, só murmura, não trabalha, não planta, não sonha, não vive. Agora, quando você vê a história, mesmo o cativeiro, do ponto de vista de você ter sido enviado por Deus, você se percebe como embaixador. Há uma diferença muito grande entre cativo e embaixador. O embaixador é representante do reino de Deus. Não importa se ele está morando em Israel, no meio do tiroteio entre os árabes na faixa de Gaza, ele é um embaixador de uma nação. Ele representa um povo, um ideal e valores que ele crê. Terceira lição que esse texto nos apresenta. Antes da terceira lição, deixa eu só contar uma história. No final do livro de Gênesis, quando Jacó reúne os filhos, o velho Jacó reúne os filhos. O velho pai conhecia cada um na palma da sua mão, e ele começa a fazer a caracterização de cada um dos filhos.
fulano é como um bezerro selvagem, Beltrano é como isso, Ciclano é como aquilo. E aí ele chega para José no final do livro de Gênesis, e ele diz de José a seguinte expressão: José é um ramo frutífero da videira. Ei, ninguém dos irmãos de José passou tamanha tragédia como José passou. Ninguém experimentou o ódio familiar como José experimentou. Ninguém foi parar no Egito como escravo, sem pai nem mãe, como José vivenciou. Ninguém foi parar numa masmorra, correndo o risco de ter a sua cabeça decapitada, como José experimentou o ostracismo, o abandono, a solidão, o desterro. Lá na frente Deus traz José, e a caracterização que o pai faz do filho é: você é um ramo frutífero. Seja produtivo. Não importa se você está no Egito, se você está na Babilônia, se você está no Salvador. Seja produtivo. Terceira lição: cuidado com quem você ouve. Verso 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. A terceira lição que esse texto nos apresenta nesse período de tempo em que o sonho ainda não se tornou concretização: cuidado com quem você ouve. Cuidado, porque isso faz toda a diferença. Quero contar uma experiência com vocês. Saí daqui, fui para Ribeirão Preto, sem perspectiva, sem qualquer horizonte, e fui procurar igrejas que eu pudesse ser tratado no meu coração. Uma das igrejas havia um processo de ruptura pastoral, o pastor indo embora, outro chegando, metade da igreja apoiava o pastor, outra metade apoiava o outro pastor, não havia conversa entre os dois grupos, diálogo, um conflito. Ali não tinha espaço para eu poder abrir o coração e ser tratado por Deus. Aí fui numa outra igreja de um amigo meu, que estudou na época do seminário, abri meu coração para ele no gabinete, ele virou para mim e falou assim: olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: esquece o ministério, vai aparecer um trabalho legal para você, você aí casa com quem você quiser, durma com quem você quiser, viva do jeito que você quiser, eu vou ser surfista, já comprei uma casa lá na praia, o ano que vem eu aposento, eu estou indo embora, não aguento mais esse negócio de ministério. Ei, eu estava arrebentado. Uma gota d'água para mim era uma garrafa cheia. Nem isso eu estava tendo. E às vezes você vai buscar em alguém socorro, palavra, orientação. Um sujeito que já está no fundo do poço, você já está no buraco, no lamaçal. O sujeito te empurra mais para baixo com as frustrações que ele está vivendo, com a falta de visão de Deus que está acontecendo. Jeremias está dizendo para a gente: cuidado com quem você ouve. Cuidado. Fui parar numa outra igreja, não tem nada a ver com a nossa denominação. Deus deu uma palavra no culto, eu fui lá para frente chorando, coração quebrantado. Depois do culto, o pastor me acolheu. Eu contei para ele a minha história. E ele disse assim para mim: você não é da minha denominação, você não é da minha igreja local, mas se Deus te trouxe aqui, é para a gente cuidar de você. E a gente vai cuidar de você até o dia que precisar. Cuidado com você. Os profetas anunciavam naquele momento aquilo que o povo queria ouvir. Olha, semana que vem Deus vai nos libertar, vai trazer um libertador e nós vamos embora daqui. Jeremias diz assim: serão 70 anos. Há duas falsas palavras que muitas vezes iludem o nosso coração, que, como eu estou compartilhando com vocês a minha experiência de vida nesses 70 anos existenciais que eu passei, 7 meses de exílio, eu aprendi duas coisas com palavras falsas. Primeiro, cuidado com os profetas da incredulidade. Aqueles que dizem: nunca mais vai acontecer, não vai voltar, não será, esquece, para, deixa para lá,
Esquece essa situação, Deus não vai mais mexer nisso. Cuidado com os profetas da incredulidade, aqueles que estão às vezes no cativeiro dizendo: esquece que nós daqui nunca mais vamos sair, nós vamos morrer no cativeiro. Segundo, cuidado com os profetas da facilidade, aqueles que apresentam o evangelho sem cruz, um discipulado sem preço, gente que quer servir a Jesus sem paixão, sem fogo, sem compromisso, sem oração, sem quebrantamento, sem renúncia, sem mortificação. Dois tipos de palavras falsas que às vezes enganam o nosso coração. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado. Quarta lição, vamos correr um pouquinho do tempo. Versículo de 11, número 11 diz assim: confie nos planos de Deus para a sua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que Jeremias estava falando para o povo no cativeiro parecia loucura. Como é que Deus tem pensamento de paz para a gente e manda a gente para o cativeiro? Como é que Deus quer coisas boas para a gente e manda a gente para esse lugar de tragédia? Confie em Deus. Nós não somos chamados para entender os processos de Deus. Nós não somos chamados para entender o que é que Deus está fazendo, por que é que Deus está fazendo. Nós somos chamados a confiar no caráter de Deus. Deus é bom, diz a palavra. E Deus é bom o tempo todo, diz a palavra. Nós somos chamados, ainda que nós não enxerguemos, ainda que nós não entendamos, nós somos chamados a confiar. Entrega. Confie nos planos de Deus. O texto é claro em dizer assim, no versículo de número 11: eu é que sei os planos a vosso respeito, diz o Senhor, planos, pensamentos, projetos de paz e não de mal. Nem sempre nós entendemos os porquês. Abacuque orou a Deus. Abacuque vivia mais ou menos o que a gente vive no país hoje: corrupção, justiça torcida, o povo fazendo manifestação na rua, e ele vai lá no seu quarto de oração, dobra o joelho, clama a Deus, fala: não dá para aguentar mais, tem que ter intervenção nessa nação, Senhor, livre o nosso povo dessas mazelas. E aí Deus responde para Abacuque, diz assim: tá bom, vou resolver o problema de vocês. Eu vou mandar os caldeus para destruir todo mundo, que são os neobabilônios, né? É a mesma turma, os caldeus e os babilônios são a mesma turma, é o mesmo cativeiro. E Deus manda os babilônios para passar por cima como trator de Judá. Quando Deus fala isso para o coração de Abacuque, ele entra em estado de choque. Ele começa a discutir com Deus, ele chega a dizer para Deus: o Senhor é tão puro de olhos, é tão bom de coração, que o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor vai pegar um povo pior que a gente para tratar da gente, que coisa doida é essa? E aí Deus fala para Abacuque: olha, eu sei o que eu tenho. A gente não precisa entender, a gente precisa crer. Crer no caráter de Deus que cuida da vida da gente. É doído, é sofrido, é doloroso, é angustioso, mas há um Deus que ama a gente, que não desistiu da gente, que cuida da gente, um Deus cujo caráter é de bondade, é de amor, é de longanimidade. É um Deus que visita o seu povo e faz coisas tremendas e únicas. Confie em Deus, mesmo que você não entenda os caminhos de Deus. Nós não temos procuração. Ninguém que fez teologia, doutorado, pós-doc de teologia, tem qualquer recibo para explicar com essas coisas. Deus é livre, é soberano. Confie e creia, mesmo que você não. Mas há uma última lição para a gente terminar. Versículo 12 e 14 diz assim: nesse tempo, nesse ato entre o sonho e a concretização, o que é que a gente tem que aprender a fazer? Eleja uma prioridade na sua vida. Verso 12 a 14: então me invocareis,
Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. No exílio não é lugar de louvor. Salmo 137, penduramos as nossas harpas, guardamos as nossas guitarras, escondemos as nossas baterias. Não tem louvor aqui. Aqui é lugar de choro, de prostração, de murmuração, de tristeza. O profeta Jeremias é levantado por Deus para dizer o seguinte: clame ao Senhor, eleja uma prioridade na sua vida. Você está no exílio, você está no cativeiro, a coisa está difícil, não solte a sua vida desgovernada, busque o Senhor. Eles se recusavam a buscar a Deus em terra estranha. O que Jeremias dizia que é: faça de buscar a Deus a prioridade da sua vida, esteja onde você estiver. Se você está em Israel, vai com o povo ao templo de Jerusalém, com a multidão louvando a Deus, como diz o Salmo. Se você está na Babilônia, no cativeiro, não deixe de buscar o Senhor. Não espere que as circunstâncias vão mudar. Elas só vão mudar quando as coisas mudarem dentro de você. E só muda dentro de você a partir da oração. O pastor Arthur falou do filme que nós fomos assistir essa semana, Quarto de Guerra. É um filme que fala sobre o lugar de oração. As grandes batalhas na vida da gente são travadas no quarto, com a porta fechada, com os joelhos dobrados. É uma lição de vida. Não dá para você sair do filme sem chorar. Eu assisti 2 vezes essa semana. Eu me derreti as 2 vezes. E é uma chamada ao povo de Deus a buscar o Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. E o texto diz: me invocareis, lá na Babilônia. Passareis a orar a mim, lá na Babilônia. E o texto diz: eu ouvirei e mudarei a sorte de vocês. A tragédia que se abateu na minha vida foi no mês de abril para maio. De coração aberto, eu pensei que eu nunca mais fosse pisar na igreja. Que se um dia Deus me trouxesse de volta para o ministério, seria muito tempo depois. Nós estamos ainda em 2015. O presbitério me deu um voto de confiança. Deus é bom, gente. Busque a Deus. Não abra mão do Senhor. Não abra mão do momento. Que as coisas que Deus faz, ninguém faz. Eu farei mudar a vossa sorte, diz o verso. Eu queria te convidar um tempo de oração. Às vezes nós temos um sonho, mas desse sonho a concretização vai no tempo. Às vezes Deus deu para a gente uma palavra, mas a ansiedade quer roubar essa palavra do nosso coração. Até a concretização da palavra de Deus, da promessa de Deus que foi dada a você, vai no tempo. O que fazer nesse tempo? Primeiro, entenda que Deus está no governo da história. Nada vai sair das mãos de Deus. Seja produtivo onde quer que você estiver. Faça da sua Babilônia o lugar mais próximo do seu sonho. Cuidado com quem você ouve. Confie nos planos de Deus, mesmo que você não está entendendo absolutamente nada. Eleja uma prioridade, que seja buscar o Senhor. Feche seus olhos. Eu queria te convidar para esse tempo de oração. Oh Deus, oh Deus, oh Senhor. Oh Senhor. Nós te pedimos misericórdia. Te pedimos nessa manhã que o Teu Espírito visite o Teu povo e sopre com brisa suave sobre o coração da Tua gente. Nos faça entender a Tua palavra, nos faça perceber quão gracioso é o amor do Senhor. Abençoa a Tua igreja que aqui está reunida. Abençoa o Teu povo, as lutas. Muita gente às vezes passando por dias de adversidade, de privação, de cativeiro, de pecado.
Deus, em nome de Jesus, que seja um tempo, Deus, de reconciliação com o Senhor. Um tempo, Deus, de perceber que é o Senhor que está no governo da história. Nada nos acontece por acaso. Nada pega o Senhor desprevenido. O Senhor tem um projeto em todas as coisas. Ó Deus, abençoa o teu povo nessa manhã. Ministra no coração, que jamais falte, Senhor, o desejo de te buscar. Que esse seja, ó Deus, a prioridade da nossa vida. Sobre todas as coisas, que venha o nome do Senhor, o reino do Senhor, o poder do Senhor, o evangelho do Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa o pastor Arthur, abençoa o teu povo que se reúne neste lugar. Faz a obra para a glória do teu nome. Muda a sorte de quem precisa ser mudado. Em nome de Jesus.